Oi, meus amigos, a gente está aqui iniciando agora o capítulo 6, em que a irmã Dufour, através da mediunidade do Wanderley de Oliveira, vai falar sobre identidade cósmica. Nesse capítulo, ela vai fazer uma recordação de tudo que a gente já estudou sobre auto-amor. É quase como uma espécie de repeteco do que a gente já falou. Então, a gente vai tocar em outros pontos que nós já abordamos outras vezes. E o sentido central do livro é justamente a questão do auto-amor, dessa visão dos cuidados, de consciência de que nós somos justamente uma criação divina e que nós nos devemos cuidar muito bem. Ela sempre vai bater isso em todo o livro, mas esse capítulo ela vai fazer essa recordação. Então, ela começa fazendo uma exortação aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 4, em que o Espírito da Verdade diz: e aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é Jesus, em Mateus, em que ele fala que amar o teu próximo como a ti mesmo. Olha, a questão de amar outra pessoa é muito difícil, até do ponto de vista psicanalítico, psicológico. Quando você realmente não tem justamente um mínimo de cuidado físico e emocional, psíquico com você mesmo, se você não tem um nível de aceitação adequado de quem você é muito difícil você demonstrar um verdadeiro amor por alguém. Isso parece exagero, mas não é, porque às vezes o amor surge na forma ou vestido de outras intenções, até justamente de tentar, que muitas vezes acontece, tentar justamente colocar um vazio na vida da pessoa, ocupar um vazio. Nós já até falamos aqui da chamada, chega um nível de codependência, onde a pessoa se anula para cuidar de outra pessoa. Já comentamos sobre isso, parece um assunto polêmico, mas não é. É diferente você realmente cuidar de uma pessoa que você gosta muito, mas ter a sua vida pessoal resolvida. Você vai lá, cuida, mas continua fazendo as suas coisas. Há pessoas que se anulam simplesmente como uma fuga da própria vida, no sentido de se dedicar 24 horas a outra pessoa. Quer dizer, ela acaba se adoecendo junto com a outra pessoa. Chama codependência. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Então, muitas pessoas, por não se amar, por não sentir filhos de Deus, por não sentir merecedoras, acabam projetando em outras pessoas as suas necessidades. É por isso que surgem os heróis, que surgem justamente os líderes. Nós temos a necessidade de projetar aquilo que gostaríamos de ser. E como nós não somos, muitas vezes temos um ideal muito elevado, a gente acaba se apaixonando por outras pessoas. Apaixonando no sentido figurativo. Então, por isso, nós necessitamos de liderança, de heróis, de pessoas que a gente gostaria de ser e a gente projeta nelas. E o pior é que a gente acaba colocando essas pessoas, quando elas são reais, pelo menos no dia a dia, colocamos essas pessoas em pedestais onde elas nunca estiveram. E a gente acaba se decepcionando cedo ou mais tarde, porque o cérebro trabalha com expectativas, sempre assim, sempre. E pior ainda, quando a gente tem uma paixão, tem uma referência muito alta de uma pessoa, tem um conceito muito alto, a gente enquadra ela numa expectativa muito alta. Nós gostaríamos de ser o que aquela pessoa é, o que a gente supõe que ela seja. Até que um dia, cedo ou mais tarde, a gente descobre algum cisco, algum traço que não enquadra nas nossas expectativas e a gente diz a velha frase: decepcionei com o indivíduo ou com a pessoa. Claro, você falou muito bem, você se decepcionou, porque ele estava enquadrado nas suas expectativas. Isso que eu estou falando é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Isso ocorre no ambiente de trabalho, ocorre justamente na família, ocorre em todos os momentos da nossa vida, em que a gente precisa de referências. Claro, o cérebro precisa de uma referência, só que essa referência muitas vezes vai além do que simplesmente uma fonte inspirativa, um modelo, uma referência para ser seguido. A gente passa a projetar a nossa vida ou os nossos anseios nesta pessoa. E, às vezes, acaba tendo o que a gente chama de dependência emocional disfuncional, tá? A gente não faz nada sem ouvir aquela pessoa, ou ver o que ela vai feio dizer, mesmo que ela nem conheça a gente. Mas existe essa dependência emocional. Olha que nível que chega a expectativa que a gente possa ter de outra pessoa, né? Isso é muito comum no meio religioso, que a gente coloca, às vezes, uma expectativa muito alta nas costas de uma pessoa, achando que porque ela é religiosa, ela não é humana. Então, a gente começa a colocar uma série de conceitos que ela nunca teve.
não no sentido de diminuir a importância dela. Ângela, por favor. Mas eu acho que em qualquer momento da vida, todo ser humano experiencia isso. Até mesmo na infância, até mesmo na adolescência, até mesmo em todas as fases da vida, na velhice, eu acho que a gente não escapa muito disso, não. É preciso ter muita vigilância. Aliás, eu nem sei se a palavra é vigilância, a gente precisa ter muito não sei o quê para poder identificar isso. Mas eu acho que a gente não escapa disso, não. Não escapa em que sentido, Ângelo? No sentido funcional. É a dependência emocional. Todo mundo tem dependência emocional. Quem que não tem? Porque nós somos seres hipersociais. Sociáveis. A gente precisa da validação de outras pessoas. Não tem como. Eu me conheço através de vocês e assim por diante. Então, o cérebro é um ser hipersocial. Existe a dependência emocional. Eu vejo nas redes sociais algumas pessoas falando, cuidado com a dependência emocional. Não tem como. Você tem dependência emocional, é afeto. Nós criamos assim, nosso cérebro precisa disso. Só que o problema é a dependência disfuncional, é quando a gente projeta a tal ponto de outra pessoa que a gente fica travado, paralisado. E pior, se a gente não for igual a ela, a gente não é feliz, não consegue ir para frente. Aí, então, como eu não posso ser igual àquela pessoa, eu passo quase que cultuar aquela pessoa. Está entendendo, Ângelo? Aí passa a ser uma série. Você conhece isso no movimento espírita, isso acontece justamente com os cultos de personalidade que a gente faz, né? Isso ocorre no meio empresarial, social, familiar, aquele familiar que é a cabeça da família. A gente acha que ele é perfeito, que ele vai salvar a gente em todos os sentidos, até que um dia a pessoa diz um não para nós e a gente se decepciona. Poxa, esperava isso do fulano. Por quê? Colocou ele numa expectativa muito alta, colocou ele dentro de um modelo que ele nunca foi e nunca poderá ser. Porque a gente, quando tem uma expectativa muito alta, a gente passa para o lado da perfeição. Perfeição não existe no nosso mundo real, nosso mundo que não tem filtro, que não tem justamente edição. Vamos sempre guardar isso, viu, gente? A perfeição só existe na nossa mente, na imaginação. Ela não existe no mundo real. Então, é isso, tá, Ângelo? É a dependência emocional que todos nós vamos ter. Mas isso ocorre até no último suspiro de vida. Renato? Renato, obrigado. Esse é um exemplo extremo do que a gente chama da falta de auto-amor. É o dismorfismo corporal. A pessoa chega a quase que mutilar o corpo para se parecer com um animal, com uma pessoa, um ídolo, tá? É isso que nós estamos querendo dizer. Por isso que nós estamos fazendo essa introdução toda da importância que ela fala da individuação do auto-amor. Porque quanto mais a gente se afasta da individuação do auto-amor, a gente tem necessidade de fazer essa projeção, de querer ser no outro que a gente não é, e passa a ter uma série de culto, de necessidade, de transferência emocional, vai por aí afora, e os psicólogos sabem tratar e falar isso muito bem, nem vou entrar muito em detalhe, mas todos temos essa necessidade, ela ocorre principalmente na juventude, quando as pessoas têm uma necessidade de se identificar na outra pessoa, mas pode ocorrer até o último suspiro de vida, essa dependência emocional disfuncional. Você querer colocar, se projetar na outra pessoa aquilo que você gostaria de ser e você não é. E justamente por não se amar. Porque faltou autocuidado, autoamor, se sentir merecedor. Então, quando não existe esse autoamor, não existe esse trabalho desse autoamor, e são poucas pessoas que têm essa consciência, sempre vai haver essa fuga, essa projeção. Então, é isso que ela trabalha aqui. Então, realmente, Jesus foi muito feliz, o mestre, quando ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não dá para você amar outra pessoa como a ti mesmo. Se você não se ama, como é que você vai amar o outro? Não tem como. O budismo fala sobre isso, que a sua compaixão está incompleta quando você não inclui você mesmo. Então, é óbvio, você tem que ser a primeira pessoa a ser incluída nessa compaixão. Porque como é que você vai dar ao outro aquilo que você não dá a si mesmo ou que você não desenvolveu em você mesmo? Por isso que o amor ao outro, gente, isso que eu estou querendo dizer com os pés no chão, muitas vezes ele surge na tentativa, já que você não consegue viver com você mesmo, já que você não suporta, eu tento amar o outro. É isso que nós estamos, e que Joana de Anjos fala sobre isso, e Irmãs do Fogo. Quer dizer, eu não me suporto viver sozinho comigo. Então eu preciso do outro para me projetar nele. Então, o que a gente muitas vezes chama de amor, não estou falando só de relação de casal, não, seja do mesmo sexo, sexo diferente. É justamente em qualquer relação.
É a necessidade de projetar no outro, que o outro possa ser aquilo que eu não consigo ser. Eu vou amar no outro que eu queria ter. Então, a irmã Sufo faz o movimento de volta, no sentido de para nós mesmos. Então, ela fala aqui no primeiro parágrafo, ela começa. Chamamos de atitude amorosa o tratamento benevolente com o nosso íntimo através da criação de um relacionamento pacífico com as imperfeições. Então, gente, aceitar as imperfeições é uma coisa que parece só um mundo de sonho, de utopia. Eu nunca ouvi alguém falar que eu sou orgulhoso e egoísta. Mas é uma coisa que a gente precisa começar a treinar sobre isso. Nós já conversamos sobre o benefício do egoísmo e do orgulho. Então, realmente, ela vai falar mais tarde sobre a individuação, já falou, que um dos principais pontos de aceitar nossas imperfeições é justamente fazer esse trabalho de nos gostar, nos amarmos, no sentido de isso faz parte da nossa formação. A gente poderia até trocar essa palavra imperfeição por imaturidade psíquica, emocional, se quiser espiritual, ou trocar por inacabado. Eu sempre falei, gosto dessa frase, o que nasce pronto é caderno, caneta, celular, sapato. Nós estamos em processo de formação. Em formação humana e psíquica. A própria espécie humana está em evolução. Quem dirá eu, você e todos nós não somos o mesmo de horas atrás, imagina de alguns anos atrás, né? Ninguém entra no mesmo rio duas vezes, como diz o budismo, né? Quando você entra, o rio já está diferente. Nós somos assim, graças a Deus que é assim. Então, a palavra imperfeição, aqui poderia ser até um pouco mais pejorativa, que ela diz, mas talvez imaturidade, algo inacabado, porque nós estamos construindo a nossa moral, a nossa psique, a nossa forma de ver a vida. E ela continua. Desenvolver habilidades benevolentes para consigo. Ó, habilidade benevolente. É a base da vida saudável e o ponto de partida para o crescimento em harmonia. Eu já falei aqui outras vezes, gente, que o nosso cérebro ele replica o ambiente, o microambiente. Não tem como ser diferente. Não tem como. O ambiente ele é cruel, no sentido positivo ou negativo. E ele replica várias vezes, gente. Por isso que ninguém pode se curar no ambiente que adoece. Eu vejo muitas pessoas me procurarem relatando que sobre o ambiente familiar, o ambiente de trabalho e outras coisas. É muito difícil, muitas vezes, a pessoa querer ter, às vezes, outro tipo de comportamento ou atitude se ela está persistentemente, constantemente em determinado ambiente. Porque o ambiente ele molda ou reforça o comportamento, as crenças que nós temos de nós, da vida do mundo. E o que ela quer dizer com habilidades benevolentes para consigo? É o microambiente que eu já falei, gente. O que é ambiente? O ambiente não é só um ambiente físico de que você está agora nesse salão, nesse quarto, nessa sala. Não é isso. O ambiente vai desde a roupa íntima que você usa até a rua que você está, a cidade, e tudo que entra pelas suas redes sociais, pelo celular, pelo noticiário, pelo que você lê. Isso tudo é ambiente. Isso nós fomos formados neste ambiente. Isso formou a nossa cultura, as nossas crenças e as crenças centrais, que são muito fortes, viu? Muito fortes. Podem ser positivas ou negativas, ao ponto de ser crenças tóxicas limitantes. Já falamos sobre isso. Pois bem, gente, essas habilidades benevolentes para conosco começam de coisas simples. Como eu já falei, começar a organizar a nossa gaveta, a nossa mesa de trabalho, começar justamente a usar uma roupa decente para ficar dentro de casa. É incrível, há pessoas que usam uma roupa rasgada dentro de casa. Ô, Carlos, eu não tenho dinheiro para comprar outra roupa. Costure. Ah, mas ninguém está vendo. Ninguém está vendo, mas o seu cérebro está. Está vendo como você se trata de forma menos digna. Você não receberia a melhor visita com essa roupa. Você não daria uma roupa dessa para a pessoa que você gosta, que você ama. É uma conclusão neurocientífica pura que nós estamos falando de ambiente. Então, vamos reservar os melhores copos, vamos reservar os melhores utensílios, não para a visita, mas para você mesmo. Então, isso muda a nossa forma de nos programarmos. Falando de coisa bem prática, quando ela diz aqui que habilidade é essa benevolente para consigo? É que a neurociência do comportamento fala, replicação de ambiente. Então, vamos costurar roupinha, vamos usar uma roupa melhor dentro de casa, vamos dar para nós aquela colcha que a gente daria para a melhor visita que viria na nossa casa. Porque, como diz o próprio Espiritismo e Budismo, tudo isso vai ficar, se não for para visita, vai ficar para outra pessoa, vai para o lixo. E que é uma realidade.
Então, a questão do microambiente e do ambiente, ele replica de forma, assim, impressionante. Tanto que eu já comentei uma coisa aqui com vocês, eu acho 2, 3 vezes, embora não tenha ainda uma comprovação científica, mas tem bases neurocientíficas, que é justamente o efeito paralelo. Quando você começa a organizar uma área da sua vida, outras áreas começam a ser automaticamente organizadas, uma parte delas, porque o cérebro entende que aquele é o modus operandi, eu preciso organizar, seja a parte financeira, a parte afetiva, a profissional e assim por diante. Então, organizar as coisas sem obsessão, né? Sem toque, é importante, deixar a vida organizada, harmônica. Você está dando para o cérebro como você quer que ele seja, outras áreas da sua vida. Então, essa é a primeira habilidade nossa, é justamente dar o melhor para nós que está a seu alcance. Algumas pessoas falam, Carlos, mas espera aí, tem pessoas que vivem justamente uma condição de extrema escassez. Como ficar isso? Como eu disse, o ambiente ele é terrível. Mas vejam só, gente, nós devemos dar para nós o melhor que está ao seu alcance. É aquele utensílio, é aquela roupa. Me permitam fazer um comentário rápido. Certa vez um senhor chegou perto de mim, ele falou assim que passou fome na infância, fome mesmo. Ele tinha justamente que, às vezes, deixar de jantar para que essa janta fosse o café da manhã do dia seguinte. Ele tinha uma casa de sapê e andava de pés descalços. Ele só tinha 2 peças de roupa, ele, os irmãos e a mãe. Mas a mãe e os pais, apesar da escassez, fizeram ou desenvolveram neles uma autoestima fora do comum. Vejam bem, eram pessoas pobres, mas, segundo esse senhor me comentando, eles andavam de roupa bem passada, pés descalços, mas roupa bem passada. Tanto quando chegava em casa, a mãe falava, opa, não vai deitar na cama sem lavar os pés. Eles não tinham sapato, nenhum calçado. Mas a mãe tinha essa ideia de organização, de higiene, de dar o melhor para eles. Tanto que para nós hoje, se correu na década de 30 e 40, esse senhor me falando que o irmão dele, parece inocente, não sentava quando saía na cidade para não amarrotar a roupa. Para você ver o sentido, o significado, eram pessoas que tinham justamente uma escassez muito grande, mas a mãe e o pai criou eles de tal forma que deu para eles o melhor. Que eles tivessem o quê? Esse auto-amor. Que eles tivessem com ele o mínimo de dignidade. E essas pessoas conseguiram vencer na vida. Eu não ia falar, mas essa pessoa é meu pai. Meu pai é essa pessoa que me contou essa história. Então, ele viveu nesse meio de grande escassez, tinha tudo para ser revoltado e não foi. Porque a mãe dele, ele falava, tem uma casa de sapê, e realmente a mãe, por exemplo, naquela pobreza, deixava tudo limpo e organizado. Então, nós estamos falando aqui, eu tirei aqui para fazer a questão do auto-amor em condição, às vezes, extrema, que a pessoa às vezes não tem, parece que o melhor para eles é o desastre para nós. Mas mesmo naquele meio de escassez, eles conseguiram tentar dar o melhor para si, ou para cada um deles. Bom, ela continua aqui. Amar a si mesmo é o cerne da proposta educativa do ser na fieira das reencarnações. O aprendizado do auto-amor tem como requisito essencial a descoberta de nossa identidade cósmica. Ela entra aqui entre uma palavra bem poética, ou seja, a realidade do que somos na obra incomensurável do Pai. Nossa singularidade, vamos comentar isso. A singularidade é a marca de Deus que define nossa história real no trajeto da evolução. É como o Pai nos conclama a ser na sua criação. Olha, gente, singularidade nós já somos do ponto de vista neurológico, biológico, viu? Todos nós temos uma genética que interage com o ambiente e que, por sua vez, o nosso cérebro ele tem conectomas, uma neuroplasticidade que cada um é bem específico. Então, do ponto de vista biológico, comportamental, emocional, todos nós já temos essa singularidade. E entra um terceiro elemento, genética, ambiente e, você que está nos ouvindo aí, o espírito imortal que todos nós somos. Nós não temos um espírito segundo o espiritismo. Nós somos um espírito, nós somos o self, nós somos essa essência. Usamos o corpo físico, matéria grosseira e outros corpos espirituais para manifestar a nossa essência. Mas esse é um terceiro elemento, que faz justamente a nossa singularidade, segundo a irmã Sidufo está nos falando. E essa singularidade, gente, ela é construída ao longo do tempo, não só nossa vida física, mas, segundo o Espiritismo e outras doutrinas, através das nossas reencarnações. Por isso que a gente, segundo o Espiritismo, através das obras de Allan Kardec,
relata que o espírito pode até estacionar, mas ele está sempre, de fato, progredindo. Ele não retroage, ele não volta atrás do ponto de vista ético-moral. Então, realmente, ele está sempre progredindo. Pode estacionar, mas sempre progredindo. Então, isso faz a nossa singularidade. Nós temos um DNA, vamos dizer assim, espiritual, muito marcante, que cada um construiu ao longo da sua trajetória, desde a nossa criação, segundo o próprio Espiritismo de Allan Kardec. E essa singularidade ela é marcante ainda para a nossa vida que nós estamos aqui agora. Interessante que o espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier, eu já comentei isso, ele fala que todos nós ganhamos um cérebro novo em folha quando reencarnamos, justamente para desenvolvermos novas qualidades, tendências e novos hábitos, seja positivo ou negativo, justamente porque ganhamos um cérebro para criar novos conectomas, novos hábitos. Porque, segundo o espírito Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Valdo Franco, nós somos repetidores de comportamento, tendemos a repetir comportamentos cristalizados de outras vidas, sejam eles qualidades ou questões negativas. Pianta, Pode falar, fico Luísa. pensando, né, como que a gente tem essa singularidade, a gente tem que trabalhar essa singularidade, mas ao mesmo tempo, no ambiente que a gente está inserido, e principalmente nesse ambiente digital, e mais focado na rede social, na maioria das vezes a gente quer abrir mão dessa singularidade para ser igual ao outro, né, ou para ser o outro, né, e deixar a nossa singularidade para trás, né. Obrigado, Luiz. Eu ia comentar sobre isso. Muito obrigado. É a massificação. Nós queremos justamente ser como a massa. E o nosso cérebro ele é danado. Ele não gosta de gastar energia, ele é hipersociável. E, através do neurônio espelho, ele vai acabar justamente imitando o outro. Então, é sempre que ele vai fazer isso. Então, como a gente tem uma grande necessidade de pertencimento, Luísa, a gente tende a imitar a massa, a imitar o que os outros, e ter essa necessidade de fazer o que o outro está fazendo, porque senão a gente não vai ter essa sensação de pertencimento. Aí que a irmã Dufour entra de sola nesse sentido, desculpa a palavra pejorativa. Ela realmente quer demonstrar a importância da individuação, do auto-amor. É um momento que você vai realmente descobrir conscientemente as suas verdadeiras necessidades, as suas sombras, que vai descobrir realmente o que tem significado de fato para você. Porque veja só que interessante, gente, só um pouquinho. Isso é neurocientífico, tá? Muitas coisas que você gosta não é de fato sua, é que você aprendeu com seus pais, com professores, com o ambiente. Por exemplo, você às vezes pode gostar de uma música e dizer, eu adoro esta música. E de fato não é você que gosta, é sua mãe que gostava. E de tanto colocar no seu ouvido você gostou. Mas de fato você não gosta. Eu dei apenas um exemplo aqui. Isso do ponto de vista neurocientífico e neurociência comportamental é real. Nós somos um retalho de colchas, vamos dizer assim, das pessoas que convivemos. Não existe justamente uma relação, não tem como a gente sair ileso de uma relação. Independente se ela foi superficial, mais profunda, boa ou ruim, porque a gente sempre vai sair um pouquinho de cada pessoa, principalmente as pessoas mais íntimas. Então, de fato, realmente somos uma média das pessoas que convivemos. Então, de fato, o que a Luísa está falando é uma verdade, é uma tendência de perdermos essa singularidade quando a gente deixa se levar. Por quê? Pelo automatismo cerebral do dia a dia. Todo mundo faz, eu faço, há muito tempo eu faço, todo mundo gosta, eu vou gostar. Então, mais do que nunca, a gente desenvolver essa individuação que ela vai falar, que é aí que marca mais a nossa singularidade. O que você gosta? Quais são os seus verdadeiros sentidos de vida, significado de vida? Quais são suas sombras, os seus defeitos, aquela coisa que você não gosta em você, você não quer assumir, você não quer encarar. Isso é individuação, isso é singularidade. Porque o nosso cérebro quer o quê, gente? Dormir, comer, procriar, procurar abrigo. Se a gente fosse levar em conta o que o cérebro quer fazer, a gente não ia estar nem aqui assistindo e discutindo essas coisas tão profundas ou tão complexas. E as pessoas, infelizmente, bilhões de seres que vivem na Terra e fora da Terra, ainda vivem nesse automatismo cerebral, que lembra muito o automatismo do seu gatinho, do seu cachorrinho. Por incrível que pareça, gente. Porque o nosso cérebro ele tem um lado extremamente símile, muito idêntico ao cérebro de um chimpanzé, de orangotango e até justamente de outros mamíferos e até de répteis.
E para você ver a nossa semelhança genética até com os macacos, chega aí em torno de 96%, 97%. De uma mosca da fruta, 85%, um pouco mais, um pouco menos. A mosca da fruta, sabe aquela mosca que vive rodeando as suas frutinhas já estragadas? Pois é, nós temos essa semelhança genética com ela. Claro que esses 3%, 4%, sei lá o que, essa diferença é brutal, né? Mas eu estou querendo colocar para vocês que o nosso cérebro não gosta de gastar energia. Tudo que a gente quer fazer é consciente, gasta energia. Quando deixou de ser consciente, economiza energia. Isso é matemático quando a gente estuda neurociências, falando de neurociência do comportamento. Tudo aquilo que você está aprendendo, você quer fazer, eu preciso ser mais humilde, eu preciso ser mais cauteloso, eu preciso ser mais calmo. Você está gastando energia até que um dia isso passa a ser automático, passa a ser subcortical e automatizado. Você não pensa mais no que você está fazendo. Enquanto a gente estiver no automático já de coisas boas, ótimo. Quando a gente não está, o cérebro vai levando a gente. Então, essa singularidade, gente, ela precisa ser desenvolvida. Porque, como eu disse, nós, biologicamente, já temos essa singularidade. Já temos, já faz a diferença. Mas quando a gente passa a ter mais consciência do que a gente quer, de quem nós somos, dos nossos verdadeiros significados, aí essa singularidade irá explodir no sentido positivo, em que a gente vai evitar o que a Luísa está falando. A gente não vai ser tanto vítima da massa do que a boiada. Vamos com todo mundo. O que é muito natural, viu? No dia a dia. Então, isso é muito rápido, viu, gente? O nosso cérebro se espelha muito no que as outras pessoas estão fazendo, até em coisas erradas, principalmente questões de segundos. Esses dias eu estava justamente no trânsito com a minha esposa, e estava o trânsito fechado e tinha que fazer uma manobra errada para sair daquilo. E todo mundo estava passando por mim. E eu tive todos os sentidos para fazer aquela manobra errada. Tive um pouco mais de córtex pré-frontal, acabei não fazendo. Esperei desfazer justamente o trânsito para continuar andando no local certo. Mas eu tinha tudo, estava prestes a fazer justamente as mesmas coisas que os outros motoristas estavam fazendo. E que era uma manobra relativamente perigosa. Tinha que passar em cima justamente de uma rotatória. Então, vocês veem que isso é muito real, né? Assim, tem até uns vídeos na internet que eles fazem essas brincadeiras, assim, que uma pessoa, de repente, está andando na rua e sai correndo. E aí a outra tá andando junto, sai correndo, mas ela nem vê o que tá acontecendo, né? Assim, ela segue o grupo porque ela acha que aconteceu alguma coisa, mas ela não parou para raciocinar. Não, pera, por que eles estão correndo? Aconteceu alguma coisa, né? Isso é muito comum no dia a dia, né? Isso é sobrevivência, tá, gente? Nosso cérebro, como eu disse, ele foi feito para viver na savana. E é a sobrevida nossa. É claro, se todo mundo gritar e está pegando fogo, Carlos, nós vamos correr. E mesmo que ninguém grite fogo, eu vejo todo mundo vão querer, eu vou querer correr. Isso é automático. Mas é por isso que a nossa discussão e a discussão da neurociência do comportamento, até que ponto a gente pode barrar justamente esse automatismo? Até quando a gente vai ficar só no automático, sabe? Então, existem até questões espirituais por trás disso. Até quando a gente vai continuar no automático? E é incrível isso. Eu dei apenas um exemplo bobo, que a Luísa... E você tem vários exemplos disso, gente. A gente tem até no supermercado, na fila. Se todo mundo está impaciente, você começa a ficar impaciente também. Você chega numa boa, numa fila, mas todo mundo está estressado, você vai ficar... E isso não é só questão espiritual, não. Existe uma coisa em neurociências chamada irradiação afetiva. Isso não é espiritualidade, eu estou falando de ciências, vocês vão achar isso maluquice, mas chama radiação afetiva. O que é radiação afetiva? É justamente um neurônio espelho, que a pessoa está triste do seu lado, você passa automaticamente a responder tristemente àquela notícia. Ou uma pessoa que chega sorrindo, você passa a ter tende a ter, repetir as expressões faciais dela de alegria. Você não vai receber uma pessoa que está triste ou em luto, sorrindo assim, não tem como ela te dar uma tristeza, não tem nada a ver com você, mas ela está falando de uma tristeza dela, você acaba tendo o mesmo rosto dela. Então chama radiação afetiva. Nós, do ponto de vista espírita, nós sabemos que existem justamente as correntes fluídicas. Pensar é causar. Quando você está pensando, você está qualificando, você está dando propriedades físicas, morais,
aos fluidos que estão na sua volta. É uma energia que Allan Kardec explica muito bem, a Gênese, para quem quiser estudar sobre os fluidos, tá? Mas existe essa expressão científica chamada radiação afetiva. Nós somos, de certa forma, contaminados pelo comportamento, pela expressão que as pessoas têm no nosso dia a dia. Podemos ficar mais felizes, mais depressivos, mais alegres, mais eufóricos, de acordo com o ambiente que nós estamos. Radiação afetiva. Isso é muito comum no ambiente familiar. Mas vamos continuar aqui. Ela continua. Importante frisar que a singularidade é o conjunto de caracteres morais e espirituais peculiares à criatura, única que somos. Nela se incluem também as mazelas, cujos princípios foram colocados no homem para o bem, conforme acentuam os sábios orientadores da codificação. Calma, vamos lá, vamos com calma. Importante frisar a singularidade que ela fala, né? É um conjunto, morais e etc. Nós já comentamos sobre isso. O que faz você ser singular? É não só a sua genética, que vai levar justamente os seus comportamentos, os seus conectomas e a sua espiritualidade, sua bagagem espiritual, que forma a sua singularidade. Ela fala aqui um termo que parece um pouco pesado, ela fala, nela se inclui também as mazelas. Mazela no sentido de mal, não. Mazela no sentido de desgosto, aflição, cujos princípios foram colocados no homem para o bem, conforme acentuam os sábios orientadores na codificação. Ela faz uma citação do Livro dos Espíritos, questão 907. Bom, para quem não tem intimidade, gente, o Livro dos Espíritos é a primeira obra da codificação de Allan Kardec. Quem quiser conhecer, vale a pena, porque é uma obra fantástica, em que ela aborda não só a teologia, mas fala sobre filosofia e comportamento. Existe em torno de um pouco mais de 1000 perguntas que Kardec faz para os chamados Espíritos da Verdade. Eu só quero lembrar para todos aqueles que quiserem estudar e ler do Livro dos Espíritos, sempre levar em conta o contexto, a época que ele foi escrito, que ele foi publicado, ou que Kardec codificou a mensagem dos Espíritos. Era uma época que não existia esse linguajar científico, social que nós temos. Então, nós temos que contextualizar as obras de Allan Kardec, que elas foram publicadas numa época em que os espíritos e os médiuns se utilizaram justamente de vocabulário, de expressões científicas que eram possíveis na época, tá? Então, é muito sobre isso. Então, por que ela faz essa colocação aqui? Nela se inclui também as aflições, os desgostos, cujos princípios foram colocados ao homem para o bem. Ela está falando sobre isso também, que nós estamos falando. São justamente desde as emoções, da nossa bagagem animal para a nossa sobrevivência. Que não tem como a gente ficar livre disso. Nós acabamos de falar de neurônio espelho aí. Isso faz parte da nossa sobrevivência. E o que é o... Eu fui depois ver que questão é essa questão 907. Quem quiser pode ler, tá? É um assunto que a gente pode tirar depois uma aula, um encontro, só para falar sobre isso. Ela fala sobre as paixões. Deixa eu ler aqui rapidinho. Nós vamos fazer um comentário rápido. Nós estamos falando sobre alto amor e ela está falando sobre esses automatismos. A questão 907 do Livro dos Espíritos é um subcapítulo chamado Paixão. Eu não vou entrar em detalhe, porque é um tema mais longo, mas só para entender o que nós estamos querendo dizer. Na questão 907, Kardec pergunta o seguinte: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Que Kardec, que é um linguajar mais rebuscado. O que Kardec quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, olha aqui, ó, a paixão, sendo da natureza humana, ela é ruim por si só? É ruim ter paixão na natureza humana? Lembrando que na época que o Livro dos Espíritos foi codificado, gente, ou lançado, não existia nem Freud, nem psicanálise, nada disso. Muito menos Albert Einstein, isso começou logo depois. Neurociência nem sonhando. Tá? Olha só a riqueza deste homem e dos espíritos e dos médicos que trabalharam sobre isso. Olha a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec. Não. A paixão está no excesso de que acresceu a vontade, visto que o princípio lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. De fato, esse livro, gente, de mais de 100 anos, ele está realmente em coerência aqui com as neurociências. O que é paixão do ponto de vista neurocientífico? Eu vou ter que comentar isso para que a gente possa entender isso melhor. Do ponto de vista neurocientífico, esse é um conceito clássico que eu estou dando aqui. O que é paixão para neurociências? É tomada de decisão em que não se leve em conta as consequências. Isso é paixão. Esse mecanismo cerebral.
são tomadas de decisões que não se levam em conta as consequências, em que o filtro social diminui, em que a ética diminui. Peraí, Carlos, mas isso é perigoso. É, pode ser muito perigoso. Quem aqui nunca se apaixonou? Todos se apaixonaram aqui, tá? Todos. Que isso, Carlos? Eu nunca me apaixonei, não. Quem está numa relação afetiva, ou já esteve, que seja do mesmo sexo, de ambos sexos, para que haja o vínculo, passou pela fase da paixão, em maior tempo ou menos tempo. A paixão, gente, é um mecanismo cerebral automático para criar vínculos afetivos. Se é de mesmo sexo, você não interessa. O objetivo do cérebro é procriar, é deixar os descendentes, deixar os novos genes. E utiliza esse mecanismo através da paixão. A paixão é um mecanismo cerebral, gente, que existe uma espécie de explosão justamente de neurotransmissores, tá? É quase como uma demência temporária. Quem esteve aqui apaixonado sabe como é que é isso. Por quê? Existe uma explosão de dopamina muito alto, existe justamente um aumento de vasopressina, ocitocina. Esses neurotransmissores que eu disse agora são responsáveis pelo vínculo afetivo, a necessidade de ficar junto. Existem pensamentos obsessivos com aquela pessoa, de querer estar sempre com ela. Existe justamente ruminação de pensamentos. Então, a pessoa não leva em conta justamente o que ela está fazendo. Isso pode levar para o bem, como pode levar para o mal. Em que sentido? Essa paixão, esse mecanismo cerebral de estar querendo estar com outra pessoa, também faz parte da paixão por objeto, paixão por clube de futebol, paixão por um ideal político, ideal religioso e assim por diante. Então, são tomadas de decisões em que se não leva em conta as consequências. Isso é um mecanismo cerebral, tá? Tanto que durante a paixão, gente, eu já falei para vocês que atrás da nossa testa tem um córtex pré-frontal. Nosso tempo acabou, Renato? Deixa eu só completar aqui 1 minuto só. Atrás do nosso córtex pré-frontal, gente, atrás da nossa testa existe o córtex pré-frontal. Durante a paixão, o nosso córtex pré-frontal diminui a atividade dele. O córtex pré-frontal, recordando, só a espécie humana tem. Ele é responsável por antever consequências, controle emocional, controle inibitório, estabelecer novas estratégias. Quer dizer, quando nós estamos apaixonados, que é chamado demência transitória, a paixão, o córtex pré-frontal está diminuído bastante. Por isso que o apaixonado é capaz de tatuar o nome da pessoa amada numa região íntima do corpo e depois se arrepender amargamente. Então, a paixão, sim, ela faz parte da espécie humana, é importante, sim, mas ela pode ter essas consequências negativas. Então, os espíritos depois falam até a Kardec que a paixão é como um corcel, um cavalo. Se você está em cima dele, está dominando ele, está ótimo. Mas quando ele começa a dominar você, ele vai jogar você no chão. A gente pode voltar a esse assunto das próximas vezes. Mestre Jesus, espíritos amigos aqui presentes, nossos familiares se aproximando de nós nesta noite, adentrando nos lares que estão nos ouvindo neste momento, que possa abençoar a nós, o nosso coração e a nossa divindade interna. Que possamos despertar em nós, Senhor, a alegria de viver, a alegria de reconectar contigo, meu bom Deus. E que os nossos mentores maiores que estão aqui presentes, nossos familiares queridos, derramem os fluidos balsamizantes sobre nós, sobre o nosso coração, sobre as nossas preocupações, amenizando a nossa jornada na Terra, pedindo pela saúde de todos nós e que possa fluidificar nossas águas, nossos alimentos, abençoando este grupo e todos os nossos familiares. Mestre Jesus, permaneça conosco. Que assim seja, assim será.